Quanto o São Paulo já economizou com a saída de 6 atletas? Número impressionante. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, trago toda essa matemática, falo também sobre o Corinthians, com um reforço importante fora das 4 linhas. Bora te atualizar sobre Palmeiras. Xavi, técnico do Barcelona, falou as mil maravilhas sobre Endrick. Será que vem proposta? Bora te atualizar ainda sobre Vitor Pereira, que vai ter o maior salário da história do Flamengo entre todos os treinadores. Falo também sobre Rodinei, com um caminho praticamente definido. Tem as últimas do Fluminense, do Atlético Paranaense, do Santos, do mercado, a situação de Neymar e muito mais. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando desde 2000. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de BetWinner, casa de apostas esportivas, que preparou cotações especiais para os jogos desse domingo e segunda. Vitória da Bélgica contra o Marrocos paga R$1,82. Se der Croácia contra o Canadá, R$2,20. No jogaço das 4 da tarde desse domingo entre Espanha e Alemanha, vitória da Espanha paga R$2,36, empate pagando R$3,30 e a vitória da Alemanha R$3,05. Na segunda-feira tem Brasil e Suíça, 1 da tarde. Vitória brasileira garante R$1,45. Tem ainda Portugal e Uruguai. Vitória de Portugal paga R$1,94. A vitória do Uruguai paga R$4,14. Para aproveitar essas e outras ótimas cotações na BetWinner é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro clicando em registro, põe todos os seus dados e não esquece de, na hora de fazer o depósito, usar o código Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Cláudio Vinck, um dos melhores laterais direitos do futebol português. Há algumas temporadas joga no Marítimo. E o nome dele passou a ser especulado nos últimos dias no Botafogo, até porque Vinck e Mazuco, que é o diretor executivo de futebol do Botafogo, já trabalharam juntos no Vasco da Gama. E eu posso contar para vocês que se o Botafogo levar adiante essa história, o Vinck vai ter o maior prazer de voltar ao Brasil para jogar no Botafogo. Bora falar sobre Lucas Mugni, informação exclusiva. O meio-campista tem sua renovação com o Bahia acertada. O vínculo se encerrava agora em 31 de dezembro, ele foi sugerido para alguns clubes, mas optou por permanecer no Bahia. Deve assinar um contrato de 2 anos, aumentando seu salário de 145 mil para algo na casa de 180 mil por mês. Bora contar também que o América anunciou nas últimas horas, de forma efetiva, a contratação de Nino Paraíba, algo que eu já havia antecipado para vocês. Nino jogou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Ceará, foi rebaixado. Tadjeres, da Argentina, avançou nas tratativas por Nahuel Bustos, ex-jogador do São Paulo, pertence ao Grupo City. Essa notícia interessa ao torcedor do Bahia, que está de olho na possibilidade de o Bustos se juntar aos reforços para 2023. E a última do giro de notícias, conta que a Alemanha não corre mais risco de ser eliminada nesse domingo da Copa do Mundo, ainda que perca para a Espanha. Isso porque na manhã desse domingo o Japão perdeu da Costa Rica. A Costa Rica tomou 7-0 da Espanha na rodada de abertura. O Japão havia vencido a Alemanha e por causa dessas coisas do futebol, a Costa Rica fez 1-0. Nesse momento, o grupo tem Espanha com 3, Costa Rica com 3 e o Japão com 3 pontos. A Alemanha não tem nenhum. E se a Espanha vencer, ela vai para 6 pontos. A Alemanha pode ultrapassar a Costa Rica e o Japão na última rodada, tendo apenas uma vitória. Bom, quero falar agora sobre a seleção brasileira, mais especificamente sobre Neymar. Daqui a pouco eu já retomo os assuntos ligados ao mercado da bola. É que nas primeiras 48 horas após a lesão no tornozelo, Neymar apresentou melhora significativa. Já existe um otimismo, uma possibilidade de ele aparecer na terceira partida da fase de grupos contra Camarões. O prognóstico inicial é de que ele ficaria fora dos jogos contra a Suíça e Camarões. Está confirmada a ausência dele diante dos suíços nessa segunda-feira, mas para sexta-feira ainda existe alguma expectativa. Seria importante para que o Neymar não perdesse muita condição de jogo, pudesse enfrentar os camaronenses, possivelmente com a seleção já classificada. Falei sobre Neymar, só queria contar um pouquinho sobre Richarlison, autor dos 2 gols da seleção. Ele é o artilheiro da temporada com a camisa brasileira, mas Cassano, jogador da Itália, detonou o Richarlison. Dá uma olhada na declaração do Cassano, abre aspas. O Richarlison é horrível. A verdade é que no segundo gol ele dominou mal e acertou aquele chute, enquanto o outro foi um chute num gol vazio. Ele não tem nada a ver com os outros atacantes do Brasil. Richarlison é muito ruim. Pagaram 75 milhões de euros nele e ele não sabe dominar uma bola, fecha aspas. Vou entender essa declaração como parte daqueles ex-atletas que sumiram do mapa, perderam fama e querem seus 15 minutos de atenção. E você, concorda com o Cassano ou acha que ele está falando besteira? Use espaço para comentários e deixe sua opinião.
Bora falar agora sobre o Palmeiras e Xavi. O técnico do Barcelona deu uma entrevista bem interessante falando a respeito de Endrick. O treinador de um dos principais clubes do mundo se rendeu ao talento do Endrick. A frase do Xavi em entrevista à ESPN é a seguinte: falei com o Endrick e com o seu pai e expliquei o projeto do Barcelona. Queremos talentos e ele é um deles. Tem gol, drible e uma capacidade brutal. É um jogador que necessitamos. Tomara que vire jogador nosso. Depende dele. Fecha aspas. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o pessoal do Palmeiras para saber se o Barcelona já havia apresentado alguma proposta. Também mandei mensagem para uma pessoa do staff do Endrick. Ambos os lados asseguraram que não existe oferta do Barcelona. A única proposta oficial até aqui é do PSG, 50 milhões de euros. A primeira oferta tinha sido de 45 milhões de euros, a Leila recusou. O PSG voltou com uma oferta de 50 milhões de euros e a presidente do Palmeiras deixou claro que só vende o Endrick pelo valor da multa rescisória de 60 milhões de euros. Real Madrid e Chelsea são outros interessados. É líquido e certo que o Endrick vai render 60 milhões de euros ao Palmeiras. Resta saber quando é que ele vai. Não, ele vai embora só em julho de 24, quando completar 18 anos. Resta saber para qual time ele vai quando tiver a maioridade. Quero falar agora a respeito de 4 reforços de peso no Santos. O presidente Andrés Rueda deu uma entrevista ao programa Esporte por Esporte e garantiu que o Santos está atrás e espera anunciar em breve 4 reforços para a temporada de 2023. Garantiu que esses 4 chegam na condição de titulares. Resta saber com que dinheiro o Santos passa por enormes dificuldades financeiras. Nessa mesma entrevista, o Andrés Rueda ainda afirmou que a dívida a curto prazo do Santos é de 80 milhões de reais, a longo prazo, ou melhor, financiada essa dívida, chega a 300 milhões de reais. Sobre a nova arena, você sabe que a Vila Belmiro vai passar por uma reforma. No dia 1º de dezembro vai haver uma reunião com os membros do Conselho Deliberativo. Se a pauta for aprovada, ela segue para os sócios votarem se topam ou não essa reforma na Vila Belmiro, que vai fazer com que o estádio se torne uma arena multiuso com capacidade para 30 mil pessoas, e a ideia é que ela seja utilizada e visitada durante todos os dias da semana, com cinema, shopping, lojas e muito mais. Antes de falar sobre o próximo assunto, deixa eu só agradecer ao pessoal do Botoneiro, em especial ao meu amigo Travassos, que me enviou essa camisa bem bacana. Obrigado, viu? Bom, quero falar agora sobre o Fluminense, que elegeu nesse sábado Mário Bittencourt para mais 3 anos de gestão. O atual presidente foi reeleito. Foram 2.623 votos contra 799 de Rafael Rolim e 228 de Marcelo Souto. Era esperado que o Bittencourt fosse reeleito, fez uma boa administração. Pela segunda vez, ele é eleito com bem mais votos do que os seus antecessores. Na eleição passada, em 2019, havia obtido 2.225 votos. Nessa 2.623. Os presidentes anteriores, o Pedro Abad havia sido eleito com 2.216 votos e o Peter Simpson, que havia vencido 2 eleições em 2013 e 2010 e nenhuma delas havia obtido mais do que 2.000 votos. Quero falar agora sobre o Atlético Paranaense, que avançou na contratação de Madison, lateral direito que disputou as últimas temporadas com a camisa do Santos, 30 anos de idade. Nesse ano, 42 jogos, 5 gols e 4 assistências. Ele foi muito bem no jogo ofensivo, marcava muito gol de cabeça, tinha participação efetiva, mas nunca conseguiu convencer o torcedor do Peixe de que era uma boa alternativa pelo lado direito. Contrato até 31 de dezembro, estava livre do mercado, fora dos planos do Santos e praticamente acertou seu retorno ao Atlético Paranaense, onde já jogou em 2019. Na oportunidade de 32 partidas, 5 gols e 2 assistências, chega para o lugar que já foi do Orejuela, que fez uma péssima temporada. Quero falar sobre Rodinei. Informação super importante, venho contando para vocês que o Rodinei tinha conversas avançadas com o Rodrigo Caetano para se tornar jogador do Atlético Mineiro na temporada de 2023. Mas 2 fatores acabaram mudando a rota e o destino do Rodinei. O primeiro deles, a chegada de Eduardo Cudê ao Galo. Cudê entende que o Rodinei não é o lateral dos sonhos dele. E para completar o Olympiacos da Grécia, surgiu com uma oferta bastante interessante do ponto de vista financeiro. E o Rodinei deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do clube grego, repetindo o movimento que o Rafinha fez tempos atrás. Você vai lembrar que em agosto de 2020 o Rafinha, titular absoluto do Flamengo, opta por ir jogar na Grécia. Agora o Rodinei repete esse movimento 2 anos e meio depois, vai ganhar em euro, vai ter um salário muito superior ao que tinha no Flamengo e também aquele combinado verbalmente com o Rodrigo Caetano, lateral que aos 30 anos de idade fez 46 jogos, nenhum gol e 6 assistências, melhor temporada da carreira dele, cresceu demais, especialmente a partir do momento em que passou a encarar o futebol de maneira mais séria. Quero falar agora sobre Vitor Pereira, que vai ter o maior salário da história do Flamengo entre todos os treinadores. Aí você pode perguntar, vai ganhar mais do que o Jorge Jesus? Sim,
O VP chega para ganhar mais do que o JJ, alguém que fez enorme sucesso no clube. Conseguir acesso a todos os salários dos últimos treinadores. Quero começar falando sobre o VP, que vai ter direito só ele a 4 milhões e 200 mil euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 1,9 milhão de reais por mês livres de impostos, tá? O JJ havia chegado ao Flamengo em 2019 com um salário menor de 1 milhão e 400 mil na renovação de contrato. Ele só ficou um mês depois de renovar o contrato, acabou indo embora. Ele passou a ter um salário de 1,7 milhão, ou seja, 200 mil a menos do que o novo salário de Vitor Pereira. Então, se o VP é o mais bem pago da história do Flamengo, o Jorge Jesus aparece na segunda colocação. O terceiro lugar é de outro estrangeiro, mais um português, o Paulo Souza, que embolsava 1 milhão e 50 mil reais mensais. Na quarta colocação, Domenech Torrent, espanhol de péssimas lembranças para o torcedor rubro-negro, embolsava entre salários, direitos de imagem e luvas, 850 mil por mês. Renato Gaúcho, ex-treinador do Fla, tinha o mesmo vencimento do espanhol. O Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, embolsava 750 mil reais por mês. Quando ele abriu negociações com o Marcos Braz, tinha a intenção de embolsar 1 milhão e 200 mil. O Braz disse que só tinha 750 mil para dar para ele, e foi dessa maneira que o acordo foi fechado. Dos últimos técnicos, aquele mais barato foi Rogério Ceni, que acabou aceitando comandar o Flamengo por um salário de 580 mil reais mensais. Parece pouco, mas quantos de nós ganham 580 mil? Quanto tempo a gente precisa para faturar essa grana? Responde aí no comentário, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, que já economizou uma bolada com a saída de 6 atletas. É que desses 6, pelo menos 4 tinham salários altíssimos. São os casos de Éder, Reinaldo, Miranda e Nahuel Bustos. Vou passar todos os vencimentos de cada um deles, mas quero contar que a economia já está próxima de 3 milhões de reais por mês. São Paulo, que tinha uma folha de 15 milhões, a ideia era baixar bem essa folha. Hoje ela já está na casa dos 12 milhões de reais. Como o Nicão e o Patrick também devem deixar o São Paulo nos próximos dias, essa economia vai ser ainda maior e o Tricolor vai pretender usar parte da grana que economizou para buscar reforços. Vamos aos números. O mais caro entre todos que já saiu foi o Éder, que custava ao São Paulo cerca de 700 mil reais por mês. O Reinaldo ganhava 550 mil mensais. Miranda e o Bustos faturavam 500 mil cada um. Só aí a gente já tem uma economia de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões e 250 mil. Andrés Colorado, devolvido ao futebol colombiano, tinha um salário de 280 mil. Marcos Guilherme ganhava 250 mil reais mensais. Importante lembrar que o Igor Gomes e o Luizão também vão deixar o São Paulo, mas aí por opção deles, eles têm um contrato perto do fim, o Luizão até janeiro, o Igor Gomes até o mês de março. Esses vão garantir uma economia muito pequena, o Luizão ganhava 40 mil reais por mês, o Igor Gomes ganhava 100 mil mensais, e os salários são baixos exatamente porque eles não aceitaram a prorrogação do contrato com o Tricolor. Quero fechar o vídeo para falar sobre um reforço para o Corinthians. Não é ninguém dentro de campo, mas é alguém que tem um papel extremamente importante fora das quatro linhas, Bruno Maziotti. Velho conhecido do torcedor corintiano, ele já havia atuado nas últimas semanas como uma espécie de consultor, dando uma assistência ao Corinthians em toda a parte de recuperação física a partir de dezembro agora, na reapresentação do elenco, o Bruno Maziotti já passa a ocupar um status de maior relevância. Tudo porque ele conversou com o Ronaldo e decidiu por dar mais atenção ao Corinthians. Ele vinha se dividindo entre Cruzeiro e Valladolid, os dois clubes do Ronaldo Fenômeno. A relação entre o Maziotti e o Ronaldo é espetacular. Inclusive ele topa largar o Arsenal, onde tinha um cargo de super importância. Ele cuidava de todo o departamento médico do Arsenal para embarcar no projeto do Ronaldo. Primeiro com o Valladolid, depois com o Cruzeiro. O Bruno conversou com o Ronaldo e entendeu que agora era a hora de ajudar o Corinthians. O Corinthians precisa bastante melhorar nessa reestruturação e o Maziotti vai passar a ter um papel importante nessa reestruturação. Então, a partir de agora ele passa a trabalhar com o Cruzeiro e com o Corinthians. O Valladolid vai passar a ter vai buscar outros caminhos e outras pessoas para ajudar nessa assistência. Bruno Maziotti, que nesse momento está no Catar, não acompanhando a seleção brasileira, com quem ele já esteve em outras Copas, mas cuidando da parte física da seleção uruguaia. E a relação dele com os atletas do Corinthians é muito boa, com o Fernando Lázaro, novo comandante alvinegro também. Imagino que ele vai exercer um papel bastante significativo na temporada de 2023. E você, como tem visto a reestruturação do Corinthians? Tá animado para a próxima temporada? Usa o espaço para comentários, não esquece de deixar like. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tem também aquela tradicional live de domingo, beleza? Abraço, tchau!